Disse com ternura, por ti eu chorei, mas estou feliz porque te encontrei. Ofertou seus ombros de um bom pastor com maior carinho e sincero amor. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma Quarta com o Pai. E hoje eu apresento a vocês mais um episódio da nossa série Relembranças e um conjunto muito especial que infelizmente já está extinto na nossa igreja, mas que a gente costumava vê-lo como o nosso conjunto onde a maioria das pessoas começaram, né? E não à toa o nome, né? Conjunto Gênesis. E com muito orgulho, com muito carinho, eu apresento hoje para vocês o Conjunto Gênesis. Então, com vocês, eles, Conjunto Gênesis. Paz.
paz, meus queridos. Mais uma vez aqui na nossa quarta com o Pai. E nós queremos dizer que ainda estamos nesse processo de ficar em casa, né? De quarentena. Não estamos gravando na igreja. Eu estou em casa aqui, mas com certeza não estou sozinho. Com certeza estou com você que está assistindo, né, com a sua família aí, as pessoas que estão assistindo com você nessa noite de quarta-feira ou nos dias que estão por vir aí, né, que se você está assistindo agora no canal da nossa igreja, lá no Facebook ou no YouTube. Também estou com o Marcelinho, que apresentou esses louvores pra gente nessa noite, e com o Conjunto Gênesis, né? Quanta saudade do Conjunto Gênesis, coisa boa, nos fez lembrar de momentos bons, momentos que estivemos juntos, né? Momentos de felicidade aí, estando juntos com os irmãos. Fez lembrar aí Pastor Sabino, de tantos irmãos e irmãs queridos que estamos com saudades, né? Saudades de dar aquele abraço, saudade de dar um beijo nas pessoas que são da nossa igreja, da nossa comunidade. Saudade de estar juntos com vocês, muita saudade mesmo. Saudade dos irmãos lá da terceira idade. Eu quero dizer especial agora para os irmãos idosos da nossa igreja que vocês não estão sozinhos, nós estamos com vocês em oração, mesmo não podendo estar juntos, mas estamos em oração, com muita vontade de voltar a abraçar, de beijar a irmã Alzira, a irmã Conceição, muitos outros irmãos queridos da nossa igreja, irmão Walter, irmã Orsilene, quantas pessoas que a gente ama e que essa pandemia nos fez se afastar fisicamente, né? Mas eu quero dizer para vocês para se cuidarem, para permanecerem firmes e constantes, como diz a palavra de Deus, na fé em nosso Deus, em Jesus Cristo. Agradecer a Deus também pela recuperação da Cris, a recuperação da irmã Elisa. Graças a Deus passou aí por essas dificuldades dessa pandemia, desse vírus, mas pela graça de Deus aí fomos agraciados com a saúde desses irmãos. Muito bom estar com vocês, dividir um pouquinho da palavra com vocês, algo que eu amo demais fazer, e falar um pouquinho sobre isso mesmo, né? Sobre estarmos com Deus e o quanto, se ficarmos longe de Deus, o quanto ficarmos distante de Deus nos deixa desorientados, perdidos, sem ter para onde caminhar, né? Como a palavra literalmente diz, perdidos, né? Sem orientação, sem rumo. E com Deus nós sempre temos rumo, temos orientação, temos o cuidado dele, temos a proteção dele, temos o seu direcionamento. E é isso que nós vamos compartilhar aqui, esses minutos que a gente ficar juntos aqui nessa live, né? Nessa gravação. Para isso, irmãos, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. E é diferente essa gravação, até mesmo das gravações que a gente faz na igreja, né? Que lá na igreja, pelo menos, tem um pessoal que está cuidando da técnica, tem um espaço maior, né? A gente não fica aqui olhando para uma luz e uma câmera de um celular sozinho, né? Uma parede atrás. Mas, como diz a palavra de Deus, em tudo dá graça, e é um momento onde a gente também aprende. A gente aprende que devemos estar sempre em contato com Deus através da sua palavra, através das orações, né? E também nas orações pelos irmãos, em cuidado pelos irmãos. Vamos lá, irmãos. Lucas 19, versículo 10, diz assim:
Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, né, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. Em algumas versões diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Vamos orar para que o Deus possa falar conosco nessa noite através da sua palavra. Deus eterno Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos vivos, de estarmos diante da tua presença, Pai, de estarmos com nossos irmãos em comunhão, mesmo que não seja uma comunhão física, uma comunhão palpável, uma comunhão onde podemos nos abraçar, segurar as mãos, e que às vezes até achávamos irrelevantes isso durante a adoração, e hoje em dia sentimos falta do contato, e até nisso o Senhor nos ensina o quanto é bom estarmos juntos, o quanto é bom abraçarmos, o quanto é bom nos beijarmos, o quanto é bom segurar as mãos e te adorar juntos, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, pela tua bondade, Pai, que nos devolva isso, Senhor Deus, no seu tempo oportuno, para que nós possamos, Senhor Deus, verificar realmente, de verdade, com os nossos próprios olhos, o quanto isso é importante para a comunhão da sua igreja, da comunidade. Te peço, Pai, que fale conosco nessa reflexão que iremos compartilhar com os irmãos, para que cada um, Senhor Deus, que esteja assistindo essa reflexão, ouvindo, que o seu Santo Espírito, Senhor Deus, fale muito mais alto do que eu, que o Senhor cresça e que eu diminua diante de Ti, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, sem Jesus estamos perdidos. Sem Jesus estamos perdidos. Imagina se não tivéssemos a esperança do nosso Deus, o que nós estaríamos fazendo agora? Estaríamos literalmente desesperados, sem esperança, sem aquilo que o Jesus Cristo diz para nós, que Ele é a própria esperança, Ele é o pão da vida, Ele é a própria palavra, o próprio verbo. E Ele é a esperança do mundo. Jesus Cristo, a esperança da vida eterna. E nós vamos falar um pouquinho disso. Eu queria dizer que sem Deus nós ficamos sem direção, porque Deus é a nossa direção. Deus é a nossa direção. Porque devemos ter pouca compreensão de onde estamos, de onde devemos ir, para onde seguir, o que devemos fazer nessa vida, se Deus não for a nossa direção, se Deus não for aquele quem nos guia, aquele quem nos dá propósito de vida. E existe um versículo para nos basear sobre essa direção. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, vai nos dizer que Deus tem planos para nós. Né? Vamos ler esse versículo aí que é importante. Diz assim a palavra de Deus: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Sem a direção de Deus, nós não temos planos. Nós não temos esperança. Sem a direção de Deus, nós ficamos à deriva. O Senhor Deus é o leme das nossas vidas. Se nós que somos cristãos e aqueles que não são, que porventura estão assistindo esse vídeo, se nós não nos entregarmos nas mãos de Deus as nossas vidas, realmente, de verdade, deixar que Ele toque o nosso barco, como diz, né? Nós ficamos à deriva nesse mar, né? Nessa tempestade que estamos vivendo. Então, o primeiro ponto que eu queria aqui compartilhar com os irmãos é que sem Deus nós estamos sem direção.
E ter direcionamento, ter direção, é ter objetivos, é saber para onde vamos, por que estamos indo, como ir, o que fazer para atingir os passos e as etapas para chegar até o alvo, para chegar até o destino. Então, se não tivermos esse direcionamento de Deus, a gente vai para qualquer lugar. Porque aí serão os nossos planos e não os planos de Deus, como lemos em Jeremias. Deus sabe os planos que tem para nós. Nós não sabemos os planos. Se os nossos planos são os que realmente irão para o lugar certo, para o destino correto. Então, nada melhor do que colocar os nossos planos, as nossas ansiedades, as nossas vontades, o nosso destino nas mãos de quem tem a direção correta, nas mãos de quem é o direcionador, que é Deus. Então, sem Deus, estamos sem direção. Sem Deus, estamos sem direção na nossa vida. Além de direcionar, além de dirigir, além de nos dar um curso, né? Nos indicar o curso da nossa vida, Deus também nos protege durante essa vida. E quanto nesses dias nós temos precisado de proteção, né? Não apenas de uma proteção da saúde física, né? Da saúde contra o Covid, mas de proteção emocional no momento onde estamos em quarentena e temos muita possibilidade de ficarmos tristes, depressivos. Então precisamos dessa proteção também emocional. Precisamos da proteção espiritual de Deus. Deus que nos protege das ciladas do inimigo, de fazer aquilo que, se nós estivéssemos em constante comunhão com os irmãos e assim como diz a Bíblia, né? Não deixem de congregarmos como igreja, não deixem de congregar para que uns possa apoiar o outro, para que um possa ajudar o outro, para que cada um carregue o fardo um do outro, para que cada um possa abençoar um ao outro. Então, Deus nos protege disso também, dessa proteção espiritual. E sem Ele, sem Deus, sem Jesus, a nossa proteção também está perdida. Porque nós estamos sozinhos quando não estamos debaixo da proteção do Senhor. Esse é o motivo de enormes problemas com as pessoas. Porque as pessoas estão estressadas, ansiosas, porque muitas pessoas não querem a proteção de Deus. Essa é a realidade. Não desejam a proteção de Deus. Estão tentando viver da sua própria maneira, tomando os seus próprios cuidados, ao invés de confiarem em Deus, de confiarem na proteção de Deus, na proteção divina. E aí, quando a gente confia mais em nossas forças, fica cada um por si, né? Fica um contra o outro. Um acha que a sua ideia é melhor do que a outra. Um acha que o seu jeito de se proteger é melhor do que o do outro, e o outro pode me prejudicar porque não está se protegendo. Então, se não confiarmos, se não entregarmos essa confiança a Deus, literalmente a gente fica sem proteção, sem a nossa proteção divina. Aí tem um versículo também que eu queria compartilhar com os irmãos que fala sobre isso. Fica em Salmos 33:20, que diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então, o que nos dá destino, o que nos dá futuro,
é essa esperança no Senhor. É Ele que nos ajuda a sermos conduzidos nesses dias difíceis. E além da condução do Senhor, é Ele quem nos protege. Eu sei que muitas vezes a gente tenta das nossas maneiras, até porque a gente vive num mundo que tudo é para ontem. Então parece que todas as coisas que acontecem estão fora do controle do Senhor. Mas a gente tem que ter fé, esperança. Temos que ter longanimidade até nisso, de entender que Deus cuida de nós, mesmo que uma quarentena que deveria durar 40 dias, que já tem durado 4 meses. E aí às vezes a gente perde a esperança e acha que esse é o novo normal, como tem dito aí algumas pessoas. Mas esquece que o nosso Deus é quem nos protege. Que é o nosso Deus é quem diz o que é normal, que diz o que é natural do homem. E é o nosso Deus quem nos guia, quem nos protege. Terceira reflexão, uma terceira linha de raciocínio sobre sem Jesus estamos perdidos, sobre esse tema que estamos conversando aqui, em cima da palavra, sobre a palavra, eu queria dizer que também sem Jesus, nosso potencial, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus entregou em nossas mãos, nossos dons, os nossos talentos, aquilo que Deus colocou para que nós pudéssemos, como diz na parábola dos 10 talentos, para que nós pudéssemos granjear, né? Para que nós pudéssemos conquistar mais coisas para a glória dele. Sem Jesus, nosso potencial também não é conquistado 100%. Ele não chega a ser esplendoroso, não chega a ser grandioso quando o nosso talento, quando utilizamos o nosso dom sem o respaldo, sem a direção, sem a proteção de Jesus Cristo, de Deus, né? Então nós nunca saberemos nem a metade dos presentes e dos dons que teríamos se não tivermos um relacionamento com Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Às vezes a gente fala, não, eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho relacionamento com Jesus Cristo. Eu me relaciono com Deus do meu modo. Mas não é do nosso modo que devemos nos relacionar com Deus. Deus disse o modo dele para que nós possamos nos relacionarmos com ele. A partir do momento que ele diz, se você me ama, aquele que me ama obedece os meus mandamentos, esse é o tipo dele de relacionamento. Então tudo é por ele, tudo é dele, tudo é para ele. Nada é do nosso jeito, nada é, eu sei como me relacionar, estou bem com Deus, eu sei o meu jeito de me relacionar com Deus. Eu estou lendo um livro que chama Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Depois eu deixo até o link aí na descrição, ou deixo uma imagem na edição. E tem uma parte desse livro, lá no meio do livro, que fala sobre o conhecimento de Deus, sobre o relacionamento com Deus. E é engraçado que o pastor Luciano Subirá é um pastor lá de Curitiba, da igreja lá de Curitiba, e ele faz uma relação muito interessante sobre o conhecimento de Deus, sobre o que é o conhecimento de Deus, sobre isso que eu acabei de dizer, não, eu me relaciono com Deus do meu jeito. E ele faz uma pergunta, ele fala assim, ok, você se relaciona com Deus do seu jeito, você está dizendo que se relaciona com Deus do seu jeito, mas qual foi a última vez que você leu a palavra? Qual foi a última vez que você examinou realmente, se colocou diante da palavra de Deus
e quis entender de verdade, não só ler um versículo ou acompanhar alguém que está lendo o versículo numa pregação, mesmo que seja aqui de vídeo, mas que você pegou sua Bíblia, mesmo com o computador, com a internet, e foi descobrir o que quer dizer a nossa esperança está no Senhor. Como? Que esperança é essa? Quem é o Senhor? Como que essa esperança está nele? Por que que essa esperança está nele? Quando que ele conquistou este poder de a esperança estar nele? Então, isso é examinar, isso é esmiuçar, é ter vontade, é ter fome, estar faminto de conhecer a Deus da palavra. E ele faz essa pergunta. Tudo bem, você diz que você se relaciona com Deus do seu modo, mas qual foi a última vez que você leu a palavra? Se você se relaciona com Jesus Cristo do seu modo. E aí lá, bom, aí você pode responder qual foi a última vez que você leu dessa forma, faminta a palavra. Aí ele faz uma outra colocação. Sabe por quê? Porque em João 1 diz que Jesus é a palavra. Ele, Jesus, a palavra se fez carne. Essa é a convergência bíblica. Toda a Bíblia converge em Jesus. Então, se você diz que se relaciona com Jesus ao seu modo, mas não lê a Bíblia, como que você se relaciona com Jesus se ele é a Bíblia? Se ele é a palavra? Entende? Entende? Eu não leio a palavra, mas eu digo que me relaciono com a palavra. Eu não, além de ler, eu não pratico o que a palavra diz, mas eu digo que eu me esmero, me espelho no que a palavra diz. Veja que é incongruente, não tem consonância o que a nossa fala com o que realmente é conhecer a Deus. E é por isso que nesse ponto eu digo que o nosso potencial daquilo que Deus tem para nós, de presente, de dádiva, de dom de Deus, que Ele dá gratuitamente, de graça, a gente não paga por isso, já foi dado, a gente não consegue desenvolver. Não conseguimos desenvolver porque não nos envolvemos. Não nos envolvemos com a palavra, que é Jesus Cristo. A palavra, o verbo se fez carne. João capítulo 1. O verbo é a palavra, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus, como diz no versículo 2 lá. Então, irmãos, em João 5:39, João capítulo 5, versículo 39, ele fala sobre isso. O versículo diz: Vocês examinai, pois, as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isso é Jesus falando. As Escrituras atestam, não apenas apresentam, mostram, mas elas atestam. É aquele, sabe, que a gente vai no cartório lá, como é que é a assinatura lá? Que faz uma assinatura, um reconhecimento de firma, né? Aí, ok, então foi a pessoa mesmo que assinou. Está atestado que foi ela que, a própria pessoa que esteve aqui. Então, as escrituras assinam e atestam verdadeiramente que tudo que está na palavra converge em Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. Então, se nós dizemos que nos relacionamos com Ele, mas não lemos a sua palavra, não há relação, porque ele diz: examinem, pois, as Escrituras, porque elas testificam de mim. Elas é que falam de mim. Não é o Franklin pregando, não é o pastor Rock pregando. Se eles falarem deles mesmo, não é. Se eles falarem por inspiração de outra coisa que não seja a palavra, não é. Mas a palavra em si, quando falamos de Jesus Cristo através da palavra, mostrando a palavra, examinando ela e falando, elas testificam que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que veio na terra para que nós tivéssemos direção, para que nós tivéssemos proteção.
para que nós desenvolvêssemos todo o nosso potencial, aquilo que Deus realmente preparou para nós como potencial. E para que tudo isso? Para que a gente viva com Ele, para Ele e por Ele, até que nada mais importe. Esse é o resumo do livro do pastor Luciano Subirá. Quando a gente conhecer a Jesus Cristo, realmente como Ele é, como as suas escrituras, como as escrituras o apresentam, a gente vai viver por Ele, para Ele, com Ele, constantemente. E nada mais além dele importa. E tudo será por Ele. Não é que nós abandonaremos tudo, todas as outras coisas, mas é que todas as outras coisas vêm dele. Tudo é por Ele, é para Ele, Jesus Cristo, o Nazareno, o Senhor de todos, o Senhor de todos nós. E é Ele quem está preparando o nosso lar. E essa é a direção que temos que ter em vista. Esse é o nosso alvo. O nosso lar celestial. Ele está preparando o nosso lar. Lá em João também diz, João 14, tem até a canção das crianças lá, João 14, 1, 2, 3. Sei que ele volta, sei que ele volta. Na Bíblia escrito está. Ele está nos preparando o lugar. E que nós sigamos nessa esperança. Nós precisamos ter essa esperança, irmãos. Precisamos construir altar em nosso lar. A nossa casa precisa ser um farol. Precisamos levantar altar em nossos lares. Um altar que consagra o nosso Deus no coração do nosso lar. Deus nos fez voltar, como o pastor Roque já até falou em alguma pregação dele por esses dias. Deus nos fez voltar para casa, assim como era a igreja primitiva que se reunia em casa. Então, irmãos, precisamos de verdade levantar altar dentro dos nossos lares. E sei que não é fácil. Não é tão simples, né, quanto falar. Às vezes parece que a nossa casa, as pedras estão espalhadas, né? Que os altares lá do Antigo Testamento eram levantados empilhando pedra, né? Foi assim com Abraão, né? Foi assim com Jacó, né? Quando ele teve o sonho lá, deitado numa pedra, então ele via anjos subindo e descendo e ele empilhou algumas pedras lá e falou: esse é o lugar onde é a casa de Deus. Sei que não é fácil, irmãos. Parece que as pedras estão espalhadas e é difícil de encontrar qual é a base, onde que junta, onde coloca uma por cima da outra para que não caia. Mas este altar, além de ser um lugar de adoração, como Jacó disse ali na palavra de Deus, é um lugar de direção também. Altar é lugar de direcionamento, é lugar de orientação. Afinal, os viajantes que olhavam ali aquela monte de pedra empilhada, falavam assim: opa, que aquele altar é o altar onde Jacó ergueu quando encontrou com Deus. Aquele ali é o altar de Deus, aquele lugar Jacó encontrou com Deus. Então é um lugar de orientação. Então, estamos no caminho certo, porque estamos seguindo para o norte, sei lá. Então o altar é um lugar de adoração e também é um lugar de orientação. Nós precisamos reaprender a adorar a Deus dentro da nossa casa, reaprender a nos relacionarmos como família, reaprender a conviver, reaprender a comungar, a cultuar. Esse é um tempo de reaprendizado. E reaprendizado com Deus, porque sem Deus estamos perdidos. Eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra, essa reflexão dessa noite
tenha sido abençoada para sua vida, como tem me feito refletir também. Estamos juntos nessa. Eu não sou melhor e preciso praticar também tudo que a palavra diz para que nós pratiquemos. Então, vamos fazer um combinado aqui entre irmãos. Eu oro por você, para que Deus o abençoe, para que Deus o direcione, para que Deus o proteja, para que Deus mostre e em sua vida exiba, mostre todo o potencial que Ele tem para sua vida, para que Deus te dê esperança do novo lar, do lar lá nos céus. E aí, em contrapartida, você que está assistindo, ora por mim, para que essas coisas aconteçam comigo também, para que Deus me dê direção, para que Deus me proteja, para que Deus mostre a mim todo o meu potencial e que esse potencial seja colocado para fora, para a glória dele, para a glória de Deus. E acima de todas as coisas, que Ele nunca me faça esquecer do nosso lar, do nosso verdadeiro lar, do nosso novo lar, o que Jesus está construindo. Combinado, meus irmãos? Olha, um abraço. Foi um momento edificante aqui e confesso que eu gostei, né, desse momento. E agradeço ao Pastor Roque pelo convite. Já me disponho a fazer mais vezes, de acordo com a graça de Deus, com a bondade de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor possa, com o Espírito Santo, acender isso tudo que foi falado, que possa atestar nos nossos corações e faça a gente lembrar do quanto é importante o relacionamento com Ele, com a sua palavra, porque não é do nosso jeito, né? Mas sempre foi, como diz a canção, né? Sempre foi por Ele, sempre é por Ele, tudo é para Ele. Então, para falar a verdade, nós não merecemos nada, né? Tudo que temos é graça, é dádiva, dada pelo Senhor. Não merecemos nada, não trabalhamos por nada do que temos. E só foi pela graça do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus Cristo. É o que eu peço a Deus. Fica com Deus e até um outro momento para estarmos juntos aqui, mesmo que seja virtualmente. Fica com Deus. Deus te abençoe.